No podcast Flow, Haddad desafia partido de Bolsonaro a apoiar a limitação da aposentadoria de militares e supersalários. Coincidência ou não? Capa do Globo hoje, militar na reserva custa 18 vezes o que o governo gasta com civil no INSS. Enquanto isso, a gente tem o Alcolumbre abrindo brecha no Senado para os supersalários e o Tribunal do Maranhão planejando gastar R$500 mil em iPhones 16 para desembargadores. Tem que ser o 16, hein? 16 Pro Max, aparentemente. E a gente também teve em São Paulo o Tarcísio nesse vídeo bonitão anunciando que... Tá bom, nem tão bonitão assim. Anunciando a zeragem de ICMS em São Paulo, em linha com a medida do governo de reduzir o preço do alimento. Aí vale lembrar que essa parte da medida cabe aos estados. Agora, partindo para o mundo, conflito entre forças de segurança sírias e rebeldes leais a ex-ditador deixa mais de 1.000 mortos em 3 dias. E quem aproveitou para se aproximar? Rússia e Estados Unidos pedem reunião emergencial para ajudar os civis da Síria. E em Israel, o ministro de Energia de Israel ordena a interrupção de energia elétrica para Gaza. Isso em tentativa de fazer com que o Hamas libere reféns. Essa aqui é sensacional. No encontro de sexta-feira do Mundo Cripto, na Casa Branca, olha o que o Trump falou. Your Bitcoin, that's a little phrase that they have. I don't know if that's right or not. Who the hell knows, right? Agora, indo pra Europa, a gente tem protestos na Romênia depois que o candidato que estava ganhando as eleições, extrema-direita, foi banido de continuar nas eleições. Ainda não tem muitos detalhes sobre isso. E esse final de semana a gente também teve uma confusão envolvendo Polônia, Ucrânia, Starlink e Musk. Bem rapidamente, o Musk foi dar um exemplo para dizer que se não fosse a Starlink, a Ucrânia não conseguiria ter nenhum sucesso na guerra contra a Rússia. E esse exemplo fez com que um ministro entendesse que ele estava querendo tirar a Starlink da Ucrânia. E falou que se ele fosse fazer isso mesmo, a Polônia, que paga os serviços da Starlink, iria começar a procurar um novo provedor. Musk respondeu muito mal, fique quieto, homem pequeno, e disse que ele nunca vai remover os serviços da Starlink para a Ucrânia. A Polônia, que obviamente está muito preocupada com essa aproximação entre Rússia e Estados Unidos, está planejando com que todos os adultos homens sejam treinados militarmente. Protestos na França, Macron, a gente não vai morrer pela Ucrânia. Reforçando aquilo que eu disse outro dia, a diferença entre você ter um bloco econômico e uma nação. A gente teve a China impondo tarifa no Canadá, reforçando a guerra tarifária. Bom, Canadá e China ainda não estavam brigando, agora eles começaram a brigar também. Hoje à noite a gente deve ter um novo primeiro-ministro canadense. Já era sabido que o Trudeau ia sair. E num artigo do New York Times, na sexta-feira, saiu que, numa conversa entre Trudeau e Trump estava falando entre rever as fronteiras entre Estados Unidos e Canadá. Agora, indo pra China, a gente teve deflação novamente, uma deflação maior do que a esperada, reforçando aquela questão de que será que a economia da China vai continuar desacelerando? Lembrando que na semana passada o governo chinês renovou a meta de 5% de crescimento anual. Mais estímulos por aí. E o tema para os mercados essa semana vai ser inflação. A gente tem inflação saindo nos Estados Unidos na quarta e na quinta-feira, ao consumidor na quarta, na quinta ao produtor. E aqui no Brasil, na quarta-feira, a gente tem inflação. Tema que eu digo no contexto dados econômicos, porque todas essas maluquices que estão acontecendo, geopolítica, também vão influenciar bastante os mercados. As tarifas em alumínio e aço, a princípio, devem entrar em vigor na quarta-feira. E na terça, aparentemente, Estados Unidos vai se reunir novamente com a Ucrânia e dessa vez o Zelensky não vai se encontrar lá nos Estados Unidos, não. Talvez pelo bem do acordo. Por hoje é isso, muito obrigado pela atenção. Se esse vídeo te ajudou a se manter informado, por favor, curta, compartilhe com um amigo que vai me ajudar muito. E se faltou algum tema também, por favor, deixa nos comentários que eu vou tentar abordar no próximo vídeo. Um abraço e até amanhã.